Graças a Deus. Pode aplaudir ainda mais ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Pode sentar-se, por favor. Vamos à palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre os maus tratos na vida conjugal. Primeira epístola de Pedro, lá no capítulo de número 3. É onde vamos iniciar essa mensagem. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, e o versículo de número 1, aonde lemos assim: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. E eu vou ler aqui um pouco mais adiante, no versículo de número 7, agora uma palavra para os maridos. No versículo 1, a palavra para a esposa, e agora a palavra para o marido, aonde lemos: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento. Coabitar com entendimento. O que seria isso? Seria habitar em família. Seria conviver. Coabitar é viver junto. Coabitar seria isso. É estar na mesma morada. É passar o tempo ali, juntos, em um lar. Entendimento, a gente sabe que entendimento quer dizer capacidade. Entendimento é a pessoa que tem habilidade, conhecimento e domínio, experiência, maturidade. Então, em um casamento, a convivência exige habilidade, exige maturidade, exige a convivência no lar para dar certo, exige conhecimento. E o que é o contrário disso? É desconhecimento, é ignorância. Viver com alguém, não pode a pessoa querer viver com alguém sem ter conhecimento do que é isso, de maneira sem nenhuma sabedoria. Tem que ter conhecimento, tem que ter sabedoria. Então, maridos, coabitai com ela com entendimento, tem que entender realmente disso. E lemos no restante do versículo: dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quando a pessoa não vive bem com o seu cônjuge, não adianta querer viver mal com quem você vê e depois querer ter uma relação com quem você não vê, que é Deus. Uma coisa depende da outra. Devemos amar a Deus e amar o nosso próximo. E quem é que está mais próximo? É quem está conosco todos os dias. Então, se o casamento não vai bem, a relação com Deus também não vai andar bem. É igual aquela passagem que fala que um dos critérios para a pessoa fazer a obra no altar, pregando, o episcopado, no ensino da palavra, é cuidar bem da sua própria casa. Porque se a pessoa não cuida da sua casa bem, se o casamento não está bem, como é que ela vai cuidar da casa de Deus? Põe a mão sobre o seu coração, feche seus olhos.
Vamos falar com o Senhor. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, abençoa, meu Deus, cada vida que está aqui, que essa pessoa seja fortalecida nessa palavra, que essa pessoa seja abençoada, que essa pessoa seja edificada, e que ela venha, meu Deus, acrescentar esse conhecimento em sua vida, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus, diga graças a Deus, e pode aplaudir bem forte ao Senhor, graças a Deus, amém? Então, para viver bem em nosso casamento e na nossa vida com Deus, temos que tirar do nosso casamento os conflitos, e o conflito mais presente são os maus tratos. Os maus tratos podem ser verbais, que é o mais comum, e podem ser também físicos, agressão física mesmo. E acontece. Maus tratos verbais, às vezes até com uma roupagem de brincadeira, ou como se não fosse assim uma coisa tão importante. Então a pessoa maltrata a outra pessoa verbalmente, como se fosse uma brincadeira. E para piorar, muitas vezes estes maus tratos são públicos. É na frente de outras pessoas. Então, tudo que eu falar aqui em relação a maus tratos verbais, é pior ainda quando é na frente dos outros. É mais devastador ainda. Claro, maus tratos pode ser tanto do homem para com a mulher, e também tem muita mulher que maltrata os homens. É bem menos. Geralmente o maltrato parte mais do homem para a mulher. Mas é algo devastador, é algo horrível. O maltrato verbal que eu vou falar agora, o primeiro é a humilhação. Humilhar é diminuir a pessoa, é mostrar para aquela pessoa como ela é incapaz, ou como ela não tem qualidades ou competência. É aquela pessoa que diz assim para o outro, não é? Você não sabe fazer nada direito. Ou quer humilhar por causa da condição social, ou até mesmo da questão dos estudos. Você nem estudou, eu estudei, você não estudou, eu sei, você não sabe. Então, humilhar é querer colocar aquela pessoa sempre menor, sempre pequeno, sempre assim, diminuir de alguma maneira. E isso é terrível, esse maltrato, isso dói demais. Você viver do lado de alguém que está sempre te diminuindo, sempre comparando até você com outras pessoas. Humilhação. Semelhante à humilhação, xingamento. E, às vezes, o casal fica na frente dos outros. Eu já vi cenas assim. É constrangedor. Às vezes chama até de um bichinho. Sua porca, seu cachorro, sua burra. Chama o zoológico todo. Uma vez, um marido foi levar a esposa para aprender a dirigir. Eu não sei por que marido não tem paciência para ensinar a mulher a dirigir. É uma coisa impressionante. Não tem mesmo. Por isso que tem autoescola. Aí a mulher agora aprende a dirigir sem precisar do marido. Antes, era um marido que ensinava. Agora tem autoescola. Agora a mulher nem pede mais para aprender a dirigir a marido nenhum. Ela vai na autoescola e faz suas aulas. Mas antigamente era o marido que ensinava. Então,
Esse caso aconteceu, um casal da igreja, ela ali foi passar a marcha, aí tirou o pé da embreagem, o que acontece? O carro dá aquele solavanco, e o marido ali perdeu a paciência e disse assim: você é muito burra para aprender a dirigir. Gritou com a mulher. A mulher então saiu do carro, olhou para ele assim e disse: mais um dia você vai precisar dessa burra para lhe levar para o hospital. E foi embora. E o marido pegou o carro, levou para a garagem, o tempo foi passando, ela aprendeu a dirigir, ela tirou a sua habilitação, e aquela palavra de maldição que ela lançou, se cumpriu um dia. Em sua casa, aquele marido passou mal. Ai, meu coração, esposa, me socorre, eu estou passando mal. Aí ela olhou: está passando mal? Chama a ambulância. Mesmo assim, e ele infartando, passando mal mesmo. Ah, meu Deus, me socorre, amor, estou morrendo. Você acha que essa burra aqui vai saber levar você para o hospital? E ele ligou para a ambulância, só que demorou. E acabou ele morrendo mesmo. Ele morreu na sala de casa. E ela olhando assim para ele morrendo, e não fez nada. E eles eram da igreja, e depois o pastor veio, né, e ouviu a história e disse: irmã, que coisa horrível. E ela morreu, mas por causa de uma palavra dessa, não socorreu o marido. Então, xingamento é algo que leva à morte, nesse caso, literalmente. Ficar xingando a pessoa, ainda que seja... Eu escrevi um artigo no informativo da igreja, falando sobre o poder das palavras. Se você não leu, leia depois. Ainda que seja no diminutivo. Ah, você é muito burrinha. Você é muito sujinha. Para poder, como que, tirar a força negativa das palavras. Mas são palavras de destruição. São palavras que derrubam, que machucam, que a pessoa até na hora ri. E se é uma coisa pública, até na hora a pessoa ri, mas por dentro ela leva aquela mágoa. Na alma ela está machucada. Então xingamentos devem ser evitados a todo custo, principalmente em público. Principalmente em público. Principalmente na frente dos parentes e na frente dos filhos. Já pensou que coisa horrível, os pais se ofendendo na frente dos filhos? Que coisa horrível, que devastador. E isso não é uma coisa tão incomum? Os pais se destruindo diante dos filhos. Como aqueles filhos irão crescer? Como é que eles vão constituir as suas próprias famílias com aquele padrão? Eles vão achar que aquilo é comum. Então, quando eles tiverem também os seus filhos, eles, com o seu cônjuge, vão brigar na frente dos filhos. O mal menor quer brigar, vai para o quarto. Ou então manda os filhos irem brincar na rua, e lá, roupa lavada, lava a roupa suja, é o mal menor, mas na frente dos filhos é devastador, na frente dos parentes então é devastador. Xingamentos, agressão verbal, discutir, que está tudo ligado, né? Humilhação, xingamento, discussão. As discussões, às vezes, elas começam pelos motivos mais insignificantes. As pessoas vão discutindo, o casal vai discutindo, por coisas tão pequenas,
por coisas tão sem nenhum valor, coisas assim que não têm nenhuma importância. E vai discutindo só para dizer que ele está certo ou ela está certa. É só para dizer que tem razão. A discussão é só para dizer, está vendo? Eu estou certo. Mas gera um desgaste, gera um atrito, gera uma mágoa. Às vezes, é melhor dizer, meu amor, você está certo. É melhor, eu prefiro estar errado do que perder a minha paz. Você está certa, pronto, acabou. Aí a pessoa... Aí o sangue esfria. Discussão. Discutir para quê? É aquele grito, aquela alteração de voz, aquela confusão por causa de coisas assim insignificantes. Uma briga que custou milhões começou por causa de centavos. Você vai perder a sua paz por causa de migalha? A gente tem que começar a ver o que realmente é importante em nossa vida. Eu vou perder a minha paz com a minha esposa por causa de uma coisa que ela pensa diferente de mim, e isso é normal, porque as pessoas, elas não pensam da mesma maneira, mas até eu levar essa divergência a uma discussão, não, tem outros caminhos, nem vale a pena, tem coisa que nem vale a pena, coisas pequenas. Uma outra agressão verbal, chantagem. Essa aí é boa, chantagem é legal. Chantagem é assim, chantagem é dessa maneira. Se você não mudar, eu vou embora. Se você não mudar, não fizer o que eu quero, eu vou embora. Aí a pessoa fica... Chantagem é usar o sentimento do outro. Eu sei que aquela pessoa gosta de mim, então eu vou usar esse sentimento para manipular essa pessoa. Eu conheci um rapaz, foi meu vizinho, era da igreja também, um tempo. Só que infelizmente esse rapaz se afastou dos caminhos de Deus e começou a usar drogas. E a mulher trabalhando, se esforçando, sofrendo, e eram da igreja. Ele e ela. Nem ela buscou mais a Deus, nem ele buscou mais a Deus. E ele foi para as drogas. Aí ela disse para ele assim, eu estou aqui trabalhando, você está vendo o meu esforço. Realmente, ela trabalhava muito. A bichinha trabalhava demais. E ele usando drogas. E ele disse assim para ela, olha, você está aí cuidando de mim? E ela ameaçando que não queria mais viver naquela situação. Aí ele disse assim, está vendo? Se você me deixar, eu vou usar droga até morrer, e a culpa é sua. Disse isso para ela. Eu vou usar drogas até morrer, e quando eu morrer, a culpa vai ser sua, porque você me deixou. Chantagem emocional. Chantagem emocional. Existem pessoas que são boas nisso aí, em fazer chantagem. E aí o cônjuge, né, vai suportando essa situação. E a última coisa que a gente pode ver, em relação a isso aí, é a agressão verbal que promove a culpa na vida do cônjuge. Por exemplo, em um casamento, naturalmente, houve os seus percalços, os seus problemas. No meu... O Júnior, que é um homem casado, um homem maduro, diácono da igreja, mas todo casamento tem uma história, e há problemas, erros, acontecimentos, problemas sérios, que a gente vai, enfim, a gente segue em frente.
coisas que não era para acontecer, mas aconteceram. Eu tenho a minha esposa aqui, nós temos quanto tempo de casado? 12 anos. 12 anos não é tanto tempo assim, mas já dá para escrever um livro, já dá para escrever. Você tem quanto tempo de casado, Gina? 22, ele já dá para fazer uma coletânea de livros, uma enciclopédia de coisas que eles passaram juntos, problemas, situações difíceis. Ninguém é perfeito, ok? Ela comete erros, eu cometi erros. Não existe o casamento perfeito. Não existe. Eu não estou falando assim, erros grosseiros, mas uma palavra que eu disse que ela não gostou. Vamos contextualizar. Eu exigia demais dela, dentro de igreja. Eu exigia demais. Ela ficava na igreja o dia inteiro, e ficava na igreja e fazia culto, e foi ficando fraquinha. Se eu casasse, tivesse casado com ela hoje, eu não ia mais exigir isso dela. Era uma coisa que eu vi como erro, eu exigia demais, né? Ela é a mulher do pastor, aquela coisa, mas ela é minha mulher antes de tudo. Eu mudaria isso. Ela ficou até doente, na época lá. Mas, passou, amém? Esse foi o meu exemplo, passou. Agora, já pensou, qualquer coisa que acontecesse agora, qualquer discussão, qualquer coisa, ela dissesse, lembra o que você fez comigo há 10 anos atrás? Meu Deus do céu. Lembra o que você me massacrou dentro de igreja? Você lembra? Eu fiquei até doente. Lembra o que você fez comigo há 20 anos atrás? Eu não esqueci. É para matar a pessoa de culpa, é ou não é? Fica invocando mágoas do passado, coisas do passado. Isso vai machucando a pessoa. É uma agressão verbal, é uma coisa horrível. Então, essas são as agressões verbais mais comuns. São essas aí, e devem ser evitadas. A todo custo, discussões, xingamentos, humilhações, culpas, chantagens, devem ser evitadas, devem ser aniquiladas, devem ser destruídas, impraticável, não pode existir, de maneira alguma. A outra agressão, que é a agressão física, é nociva da mesma maneira, ou ainda mais nociva. Agora, só que sobre a agressão física, o que acontece? Existe uma cultura, músicas, filmes, livros, uma cultura que quer apresentar a agressão física como algo prazeroso. Se você for buscar, olhar um pouco ao seu redor, você vai ver a agressão física, querem transformar em algo que envolve alguma dose de prazer. E isso é algo doentio. A pessoa que acha que um tipo de agressão física é algo prazeroso, é uma pessoa doente. Isso aí é uma coisa patológica, isso não é uma coisa normal, é uma coisa doente, de gente doente. Eu conheci um casal de namorado. Eu era músico de uma banda, ele era baterista da banda. E ele tinha uma namorada muito bonita. Mas a namorada tinha prazer em pegar a faca e, brincando com ele, passar a faca assim nos coros dele. Olha que brincadeira maravilhosa, que coisa sadia. Ficava todo arranhado. Parecia um CD que a gente passava no chão, todo arranhado. E dizia, eu gosto de fazer isso. Um dia tu vai levar uma facada, vai morrer. Vai acertar uma veia aí na tua perna, e tu vai sangrar até morrer. Quer dizer, tem gente que acha isso bonito, dá uma tapa, dá uma tapa aqui nela, pá, ela gosta. Usa a violência como uma espécie assim de tempero. E não é, minha gente.
Isso é uma coisa completamente doente, de gente adoecida na alma. Amém? Então a pessoa não deve aceitar nenhum tipo de violência, nem verbal e nem física, em seu casamento. Como Jesus tratava as pessoas? Devemos conhecer a natureza de Cristo, a sua paz e o seu tratar, para ver o padrão ideal de como devemos tratar o ser humano que está perto e também, e principalmente, o nosso cônjuge. Evangelho de João, capítulo de número 8. Esse aqui é o padrão, é o Senhor Jesus. Devemos conhecer a sua paz e a sua mansidão. Capítulo 8, versículo 5. Aqui Jesus, ele mostra como devemos tratar as pessoas. Levaram até Jesus uma mulher que foi pega em adultério, e disseram para Jesus assim, versículo 5. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aqueles estão dizendo, está vendo? Na lei, essa pessoa é para ser apedrejada. Na lei dos homens, não a lei de Moisés, mas existem situações que os homens querem lançar pedras também. Erros, situações de pecado, situações de falhas, situações que, enfim, aconteceram. E quem escuta a situação quer jogar logo uma pedra. Quem escuta um problema de um casal, dependendo de como a história é contada, essa pessoa aí está errada, vamos lançar pedra? Porque para o povo é muito fácil lançar pedra em certas situações, mas somente Deus sabe o que realmente aconteceu. Às vezes, chega uma história para a gente assim, não, que meu marido não presta, meu marido não vale nada, olha pastor, meu marido, olha, é um infeliz, não vale nada, e o pastor está só ouvindo aquela história. Eu não posso dizer nada. Sabe por quê? Porque se eu disser assim, é mesmo, irmã, esse teu marido aí é um vigarista, hein? Não vale nada. Amanhã, aquela mulher, a mesma mulher que arrebentou o marido, vai se reconciliar com o vigarista. Vai abraçar o vigarista, vai dar um cheiro, ela vai esquecer. E um dia, de maneira descontraída, sabe o que ela vai dizer? Você sabe, meu amor, eu fui na igreja, contei o nosso problema para o pastor, ele falou que tu era um vigarista, e joga o pastor na fornalha. Então, o que o pastor tem a ver com isso? É para jogar pedra? Muita gente aí fica jogando pedra em relacionamentos, em situações que somente o casal tem poder para resolver essas situações, que ninguém pode resolver nenhum problema se não for exatamente o seu problema, mas cada casal tem que se endireitar da maneira como der, e você deve se intrometer o menos possível. Até se você tem um filho ou uma filha casada, não se mete não, deixa lá ele aprender a viver, deixa ele dar as marretadas da vida, deixa ele quebrar as pedras e construir o seu lar. Porque se você tem um filho ou uma filha, essa pessoa casa, e você ficar se metendo demais, você está atrapalhando o processo. Você está atrapalhando. O que é que a Bíblia fala? Sairá o homem da casa do seu pai e da sua mãe, não é verdade? Ele saiu, foi embora. Você não tem nada a ver mais. Saiu porque quis sair. Sair da casa do pai e da mãe envolve maturidade. Se ele tem problemas lá, você ora de longe, resolva-se por aí. Se você ficar ouvindo, por exemplo, sua filha fica reclamando do marido o tempo todo. Você olha para ela como filha, o marido olha como mulher. Há uma diferença enorme. Você olha para a sua filha, é a sua menininha.
mas é a mulher dele. É uma maneira diferente de ver. Você tem um olhar como mãe, um olhar maternal. Por isso que não dá certo ficar todo mundo numa casa só. De modo geral, é importante, quando alguém casar, sair até de perto dos pais, geograficamente. Nunca dá muito certo. É claro que cada família tem uma condição, não é? Não estou dizendo isso como se fosse assim fácil. Cada caso é um caso. Às vezes, a família não tem condição. Mas, se possível for, é morar afastado. Sabe? Morar afastado. A mãe, o pai, sempre quer ter os filhos por perto, não é assim? A minha mãe dizia para mim, meu sonho é comprar uma casa aqui do lado da minha, para você vir morar aqui comigo. E no meu coração dizia, está amarrado. Amo muito mamãe, mas eu quero andar com liberdade. Toda hora está eu na minha casa, minha mulher lá fazendo minha comida, chegou a mamãe. Como é que está a comida aí? Você sabe fazer o feijão direito? Essa roupa está mal lavada? Minha gente, a mulher fica logo arretada. Olha, a roupa do meu filho aqui, essa camisa está mal passada. Aí a mulher já fica... Minha gente, tem coisa que não combina, não dá. Tem aquela sogra que se mete em tudo. Casamento acaba, minha gente, por causa dessas coisas. A mulher casou com o rapaz e, na verdade, casou com a família toda. Todo mundo se mete, cunhado se mete, nora se mete, sogro se mete, sogra se mete. A gente se casa, aí o parente diz, cadê o bebê? Vai vir um bebê não? Cadê o bebê? O bebê, cadê o menino? É aquela pressão, aí... O casal tem um filho. Cadê a filha? Agora, cadê a menina? Faz uma menina também. Faz um casalzinho. Põe o nome tal. Cada pessoa é livre para seguir o seu caminho, porque o caminho dela é dela apenas. Não é do pai, não é da mãe. É dela apenas. Então, o cara casou, está na casa dele, está no canto dele, vai lá de ano em ano. Vai pouco lá. Deixa o cara à vontade, deixa ele respirar. Não faz esse casamento participativo, não, que isso não dá certo, não. É muita gente dando pitaco, muita gente falando, muita gente se intrometendo, e isso não dá certo. A coisa é pequena, o casal tem um problema simples de resolver, mas conta para todo mundo, aí vai espalhando, vai espalhando, vai espalhando. Daqui a pouco o problema do casal é o problema da família toda. É uma exposição desnecessária. Não tem nada melhor do que o casamento assim. O casamento é uma coisa assim muito íntima, sabe? Quanto menos as pessoas souberem, melhor. Eu passei problemas com a minha esposa, que o pai dela, a minha mãe, nem imagina que a gente passou aquelas situações. Quando perguntam, vocês estão como? Estamos ótimos. Uma luta terrível. Estamos bem demais. Olha... E a luta só Deus sabe, e ela e eu, que a gente passou. Mas ficar contando para pai, aí eu conto para o pai dela, sabe o que o pai dele vai dizer? Também ninguém mandou casar com ele. Vai dizer assim, ninguém mandou casar. Para as pessoas, resolver nossos problemas é tão fácil, para as pessoas de fora resolverem os nossos problemas, não é? Todo mundo é especialista no casamento dos outros. Seu próprio casamento está em pedaços, mas é tia que quer se meter no casamento de sobrinho, de sobrinha, que quer passar a experiência. Não, viva a sua experiência, cada caso é um caso. Aí por causa disso, aí dessa exposição, a pessoa vai se sufocando, vai ter que dar satisfação a muita gente. É o que essa palavra diz aqui. É muita gente para jogar pedra. É muita gente para condenar e se meter. Então Jesus, ele vai dizer, não é? Mais adiante aqui, versículo 7, como insistissem, perguntando-lhe, porque o povo quer, né? O povo quer saber da vida dos outros, insistir, olha Jesus, vamos jogar a pedra agora. O povo quer jogar a pedra.
Aí Jesus disse, não, peraí, eu vou dar uma resposta aqui para esse povo. Endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Pegou todo mundo. Porque todo mundo tem os seus pecados, não é verdade? Todo mundo erra. Tem algum perfeito? Como é que eu vou jogar pedra no outro se eu também estou errado? Aí ele vai pegar todo mundo. Olha, quem não tiver pecado, joga a primeira pedra. Essa mulher cometeu erros, vocês também cometem erros. Todo mundo comete erro. Todo mundo. Então, em Cristo Jesus, todos podem receber a paz, mesmo cometendo erros terríveis. Que maravilha essa palavra, não é? Em Cristo Jesus, todos podem ter a oportunidade de serem felizes, mesmo cometendo os piores erros. Não importa a lei dos homens ou de Moisés, a lei de Cristo, você pode ser feliz e ninguém tem nada a ver com isso. E para a gente concluir, lá na carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo de número 5, fala que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. Que aquele que ama a sua esposa é como se amasse a sua própria carne, cuida e alimenta. Deve amar da mesma maneira como Cristo amou a igreja. É uma comparação muito bonita. Vamos ler, para a gente concluir essa mensagem, carta de Paulo aos Efésios, lá no capítulo de número 5. Então, Cristo não vive maltratando a igreja. Cristo faz isso? Jogando pedra na igreja? Não. Capítulo de número 5, e no versículo de número 25, aonde lemos: vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aqui no versículo 28 lemos: assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Eu tenho uma esposa, se eu cuidar dela, eu estou cuidando de mim. Se eu tratar ela mal, eu estou tratando mal a mim mesmo. Porque quando as cortinas se fecharem, quando todo mundo for embora, quem vai estar comigo em todos os momentos é ela. Às vezes a pessoa diz assim: eu tenho meus filhos. Teus filhos vão embora quando crescer. Tenha essa consciência. Quando eles começarem a amadurecer, eles vão embora, não vão nem olhar para trás. Não tem essa ilusão, eles vão embora mesmo. Só fica o velho e a velha. Já viu aquela casa que os filhos foram todos embora, só ficou os velhos lá? É desse jeito aí. Tem famílias assim, né? Ficou só o velho e a velha, e os filhos espalhados no mundo. Só ficam os dois. No final de tudo, só ficam os dois. Versículo 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Versículo 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo. Você vê, o texto diz a mesma coisa: ame a sua mulher, ame a sua mulher, ame a sua mulher. É engraçado que a Bíblia não fala assim, que é para a mulher amar o homem, porque é muito claro que isso já é uma realidade. Desde o Gênesis, a mulher tem uma capacidade maior de amar mais profundamente, mas a dificuldade é o homem amar a mulher. Então a Bíblia fala: ame a sua mulher, ame a sua mulher. Qual é o grande ministério? Meu grande ministério aqui, meu principal ministério, não é a igreja, é a minha esposa. É amar a minha mulher, é cuidar dela. Se eu cuidar dela, então o resto eu vou ter capacidade para cuidar. Nem posso negligenciá-la por causa da igreja. Em primeiro lugar, Deus, a esposa,
Os filhos, depois é a igreja. Tem muitos ministérios que, em primeiro lugar, é a igreja, depois é Deus. Depois, por último, é o bem-estar da mulher. Primeiramente é Deus, depois é ela. Depois, eu não tenho filhos, aí vem vocês. Vem vocês, eu não tenho filho. E eu penso, não é, meu Deus, Deus sabe de tudo, porque o estilo de vida e as minhas escolhas não nos permitem ter um filho hoje, por causa das grandes batalhas que enfrentamos. Deus dá tudo na hora certa, não é, minha gente? Eu estava em oração ontem, abri meu coração aqui para vocês um pouco, e agradeci a Deus, porque o que eu passei, se eu tivesse um filho, eu não teria condição de passar, porque são lutas grandes. Todo mundo diz assim, não, ser pastor é uma maravilha, é muito simples. Eu confesso a você, ser pastor é muito complexo. Ser pastor, da forma como a gente está sendo aqui, é ainda mais, há mais complexidade ainda. Então, Deus é maravilhoso. Me deu uma esposa muito capaz, muito estruturada. Então, primeiro se ama a esposa, é o que diz aqui a palavra. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencie o marido. Para a mulher, a Bíblia só exige respeite o marido. Tem mulher que trata o marido como se fosse filho mais velho, como se ela fosse uma espécie de mãezona, que o cara é uma criança, ou ela quer manipular o cara. Você tem que ficar dando lição de moral o tempo todo. Não tem nada mais ruim para o homem do que a mulher o tempo todo. Você está errado. Até nas coisas certas, a mulher tem que saber falar. Você está aí, ó, bebendo cerveja, vendo futebol, não vai na igreja, você está com o diabo. Aí a mulher diz um negócio desse, o homem diz, eu trabalho que só um condenado, quem está com o diabo é você. Eu não posso tomar minha cerveja, eu não posso ver meu futebol, eu não posso fazer o que eu gosto. Quem está com o diabo é você. A mulher quer ser mãe do cara, tem nada pior do que isso. Tem mulher que tem esse gênio de querer ser a governanta, de querer ser a mãe. Tem nada pior que isso, minha gente. Então a mulher tem que só respeitar. Respeita o cara, um dia ele vem para a igreja, fica quietinha, faz as coisas direitinho. Ele não gosta de vir, não diga nada. Eu vou lá, vou te abençoar. Nem chama, né? Ele gosta de beber uma cervejinha, faz o negócio dele lá, o ponche dele lá, faz o negócio dele lá, faz a vida dele mais feliz. Um dia ele vem. Também não é o fim do mundo não, é um bom marido, é responsável, é fiel, só não é crente. É melhor um desse do que um crente diabo na sua vida. Que tem marido que não é crente, mas é uma bênção também. Só não sei, né? Mas tem crente que é o diabo também não quer dizer nada disso, minha gente. O que importa é o caráter de cada um, não é? Vamos falar com Deus? Fique de pé. É claro que estamos falando, pessoal, da vida conjugal, estamos falando das coisas da vida, não estamos falando aqui de outras coisas, mas o importante é guardar isso no coração, amém? Quando alguém namora, ou está noivo, há os sinais. Se o cara já trata a namorada mal, quando casar, vai tratar pior ainda. Aí a pessoa tem um rapaz perturbado. Olha aqui, esse aqui é quem eu amo. Eu irei mudá-lo com o meu amor. Ele é assim perturbado, mas eu irei salvá-lo. Não vai quebrar a cara. Porque quando casar, aí é que ele vai mostrar quem ele é. Porque se no namoro já tá agredindo, já está humilhando, já está até simulando uma agressão física, quando casar vai arrebentar, vai arrebentar a menina. Então o namoro, o noivado é importante para ver, não é? Para ver aonde a pessoa está entrando. Venham aqui para frente, vamos falar com Deus. Não devemos aceitar maus tratos de maneira alguma.
é algo simplesmente inaceitável. Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Qual é o padrão de um casamento feliz? É o padrão de Cristo. Em Cristo não existe pedradas. Em Cristo existe perdão. A gente vai falar sobre como ter um casamento feliz, mas já adianto que um dos segredos para o casamento feliz é o perdão. Não são as acusações, as trocas de ofensas, xingamentos, são coisas que a pessoa vai se acostumando e se torna o comum. Porque se há uma primeira agressão e depois na outra semana tem outra e depois na outra semana tem quase todo dia, aquilo se estabelece como um padrão de normalidade. A pessoa se acostuma. E o pior, que tem gente que chama isso de amor. Pode um negócio desse? A pessoa vai sofrendo violências e acha até que isso é uma coisa positiva de alguma maneira. É adoecida tanto a alma do agressor ou da agressora, como a alma do agredido. Porque se tem alguém agredindo, é porque tem alguém aceitando essa agressão. A pessoa tem que barrar isso já na primeira. Na primeira. Ah, mas casamento é até o fim da vida. Não, isso não existe. Tem agressão, Jesus, ele não chama você para o jugo, mas para a paz. Como é que o casamento vai ser um vínculo de violência? Como é que isso vai ser possível, tendo em vista que em Cristo Jesus, quando ele casou com a igreja, foi para salvar a igreja? Não é a mesma coisa? Não foi para espancar a igreja. Estamos aqui porque estamos como que noivos do Senhor Jesus. E fomos perdoados, olha que maravilha. E ele não fica dizendo, teu pecado eu conheço bem. Você pecou naquele dia, eu vi. Ele não fica nos acusando, ele traz o seu perdão. Então, para o casamento dar certo, tem que haver perdão. Não tem como fugir disso. Não tem como a gente carregar o passado e desenterrar as angústias e lançar na cara do outro e ficar xingando, discutindo, humilhando. Ouviu tudo o que eu falei? Guarde em seu coração, não elimine essas coisas do seu casamento e arranque. Tem uma pessoa da sua família, muitos aqui nem são casados, ou vão casar, ou já foram casados, mas tem alguém da sua família, você vê um xingamento, uma humilhação, fale para essa pessoa, isso é coisa do mal, isso vai destruir você. Não aceite isso de forma alguma. Amém, povo de Deus? Não tem traição pior do que maus tratos. Não tem. Olha, se a pessoa não ama o outro, já está separado, já começa por aí. Não tem amor mais, já está separado. Teve traição, já se separou sem o outro saber. Porque se traiu, já não está mais casado. E se trata mal, é pior ainda.